Boa noite. Bom, hoje nós vamos estudar o segundo capítulo do Bhagavad Gita, mas antes de abrir o estudo, eu vou pedir para o Rodrigo, nosso xamã, fazer a oração de abertura. Que assim seja. Bom, antes de começar a leitura do Bhagavad Gita, a gente sempre propõe para que uma pessoa faça o estudo de um mantra. Estou explicando porque eu acho que o Anderson não sabe como funciona. A nossa casa tem fundamentação shivaísta e a gente sempre traz nos grupos de estudos o estudo de um mantra. E aí a gente convida para que uma pessoa estude durante uma semana esse mantra e traga para a gente a explicação. Na semana passada, a pessoa que foi responsável por isso foi a Raquel, é isso? Isso, sou eu. Aí eu vou pedir, Kel, para você trazer a explicação do mantra, falar como é que é feito e tal. E aí depois você manda isso que você explicar para a gente lá no grupo, para todo mundo ter acesso, tá bom? Beleza, pode deixar. Peraí. Então, o mantra que eu vou fazer hoje é para Lord Davantari, né? Que é o deus hindu da medicina e da cura. A personificação do Ayurveda, né? O guardião da ciência e da vida. Ele aparece nos Vedas e Puranas como o médico dos deuses, no caso é os Devas, né? Lord Davantari materializou-se pela primeira vez nesta era ao emergir do oceano de leite, de acordo com as escrituras védicas, né? O mantra que eu vou fazer hoje, vou mostrar como é que faz, né? Que é... Só aqui, peraí, só um pouquinho. Vou mostrar como é que faz. Om Shri Davantre Namaha. A tradução dele é saudações ao ser do poder curador celestial, né? Do curador celestial. E esse mantra, ele auxilia na cura das habilidades físicas, emocionais e mentais. O seu potencial de curar a si mesmo e os outros fica cada vez mais forte. Davatre é o médico celeste, o santo padroeiro dos Ayurveda, né? Medicina indiana, que significa ciência da vida. Ao entoar esse mantra, alinhamos o corpo físico e o corpo de luz. Isso faz com que a compaixão e o amor, né, tome conta da gente. Na Índia, ele é muito usado durante as refeições, né? Para passar vibrações de cura, tanto para quem está enfermo, quanto para prevenir as doenças. Então, ele é o médico, também ele é o curador e o médico, né, da medicina, né? É isso.
Gratidão por trazer essa reflexão aí, ensinamento do mantra. É bem importante dizer que no hinduísmo, nenhuma comida é provada, né? Quando as pessoas cozinham e tal, elas não provam os alimentos. Elas terminam de preparar os alimentos e elas oferecem às divindades primeiro, e aí depois que as divindades aceitam, aí sim elas distribuem isso às pessoas, né, que vão comer e tal. Eles consideram um desrespeito provar o alimento, porque você precisa primeiro oferecer ao divino antes de consumi-lo. E aí, nesses casos, por conta dos doentes e tal, quando eles fazem alimentos para pessoas que estão doentes e tal, eles fazem quase que um puja. Quem foi nos rituais lá no céu que a gente faz os pujas, é bem intenso. Eles fazem um puja de divindade para que a divindade cure a pessoa através do alimento. É bem bonito de ver. Kel, vou pedir para você escolher uma pessoa para trazer a reflexão no próximo grupo. Quem não fez ainda, né? Que eu não sei. Então, na verdade, você pode escolher pessoas repetidas, porque eu acho que quem está aqui já foi todo mundo. Já, né? Eu vou escolher você, pô. Tá na minha lista negra, brincadeira. Tudo bem, eu trago a reflexão na próxima semana. Dito isso, vamos começar a leitura do Bhagavad Gita. O Rodrigo conseguiu o Bhagavad Gita em PDF. Ele tinha já passado semana passada, mas eu preferi ler um pouco do Bhagavad Gita para ver se a leitura estava muito difícil. Eu acho que dá para fazer com aquele livro em PDF. Então, eu mandei o PDF no grupo e eu vou compartilhar a tela para quem quiser ir acompanhando também na tela, tá? Antes de ler o PDF, eu vou ler uma introdução. Na verdade, é um resumo do capítulo, porque o Bhagavad Gita, ele vai trazer a leitura, são estrofes, né? Então, é um poema, e é muito difícil a interpretação. E aí, eu tenho um livro aqui do Bhagavad Gita que traz um resumo do capítulo. Então, ele explica o que a gente vai ler no capítulo, para facilitar o entendimento. Eu vou compartilhar a tela. Na verdade, antes de compartilhar a tela, eu vou fazer o resumo, vou ler o resumo, e aí eu compartilho a tela com vocês, para vocês acompanharem. Já errou? Bom, vamos lá. Capítulo 2, Revelação da Verdade. Aí, só para lembrar vocês, o capítulo anterior, Arjuna ia entrar na guerra, e aí ele pede para Krishna mostrar os inimigos. E aí ele vê que quem ele vai batalhar são as pessoas que ele ama, né? A família, os amigos e tal. E aí ele fala que ele não quer guerrear, porque se a guerra for contra as pessoas que ele ama, ele não tem forças para isso e ele não vê propósito nisso. Então ele desanima. Esse é o capítulo 1. E aí agora a gente vem para o capítulo 2, que é a revelação da verdade. No meio desse desânimo de Arjuna, o ego humano, aparece Krishna, o eu divino do homem, e lhe dá a ordem de derrotar os usurpadores do seu trono e reino. Arjuna, porém, recusa-se a derrotar os seus inimigos, por serem todos seus parentes, e faz ver a Krishna que é melhor ficar sem seu trono e reino do que recuperá-los à custa da morte de seus adversários. Krishna, todavia, insiste em que Arjuna derrote os usurpadores do seu reino, uma vez que a justiça deve prevalecer contra a injustiça. Pelo texto literal do poema, Krishna exige de Arjuna que mate seus inimigos, fazendo ver que o mal não está em privar alguém de seu corpo físico, uma vez que ninguém pode matar a alma de outrem. Os intérpretes que seguem esse sentido literal fazem ver que o mal não consiste no ato físico de matar alguém, e sim na atitude metafísica do ódio,
e que se alguém matasse outro sem ódio, não praticaria mal nenhum. Essa interpretação, altamente metafísica, supõe uma humanidade inexistente aqui na Terra. A humanidade do presente deve guiar-se pela proibição categórica não matarás. Em face disso, e em vista de uma humanidade imperfeita, os mestres espirituais preferem interpretar simbolicamente a luta de Arjuna e a ordem de Krishna para matar seus inimigos. Segundo esse sentido alegórico, Arjuna tem ordem do seu eu divino para superar o ego humano e conquistar o trono de sua sabedoria espiritual. É fora de dúvida que, para o grosso da humanidade atual, é preferível essa interpretação alegórica, embora não seja talvez o sentido literal do texto. Pelo fim desse capítulo, entra o Bhagavad Gita propriamente no âmago de seu objetivo, a prática da verdadeira yoga, pela qual o homem se liberta totalmente da escravidão de seu ego físico, mental e emocional. Nos 16 capítulos subsequentes, desenvolve Krishna esse tema central da filosofia hindu, a autorrealização do homem pelo autoconhecimento. Vou compartilhar a tela com vocês. Conversa 2, Sankamya Yoga. Sanjaya disse, a ele, sobrecarregado pelo pesar, com os olhos cheios de lágrimas e sumido no desespero, Madhusudana disse, de onde vem e como se apoderou de ti, nesse momento crucial, esse desespero tão vergonhoso e indigno de um ariano, que bloqueia as portas do paraíso, ó Arjuna. Não cedas à fraqueza, ó Partha. Livra-te dessa fraqueza miserável e ergue-te, ó Parantapa. Arjuna disse, ó Madhusudana, como vou acatar com flechas Bhishma e Drona, que merecem o respeito mais profundo, ó conquistador dos inimigos? Em verdade, é melhor viver de esmola como um pobre do que assassinar esses grandes gurus. Se assassinar estes veneráveis gurus, então todo o meu alimento ficará manchado com o seu sangue. Eu não sei que seria melhor, conquistar ou ser conquistado por aqueles que estão contra nós, os filhos de Dhritarashtra, com a morte dos quais nós próprios perderemos a vontade de viver. O meu corpo está cheio de angústia, a minha mente está perplexa, estou confuso quanto ao meu dever. Rogo-te que me digas com certeza o que é melhor. Sou teu discípulo e peço-te, por favor, instrui-me. A angústia faz tremer os meus sentidos e não sei de nada que a possa dissipar, nem o alcançar o poder superior na terra, nem o domínio sobre os deuses. Sanjaya disse, tenho pronunciado aquelas palavras dirigidas a Shrikesha. Gudakesha, o destruidor dos inimigos, anunciou, Govinda, não vou lutar, e calou-se. De pé entre os dois exércitos, Hrishikesha, com um sorriso, disse ao desanimado Arjuna, lamenta-te por aquilo pelo que não há de lamentar-se, ainda que tenha dito palavras de sabedoria. Mas os sábios não se lamentam, nem pelos vivos, nem pelos mortos, pois em verdade não houve tempo nenhum do qual eu, ou tu, ou estes reis não tenhamos existido, e verdadeiramente tampouco deixaremos de existir no futuro. Tal como a alma que vive no corpo passa pela infância, amadurecimento e velhice, da mesma maneira deixa o seu corpo e passa para outro. Uma pessoa forte não sofre por isso. O contato com a matéria, ó Kaunteya,
dá calor ou frio, prazer ou dor. Essas sensações são transitórias, chegam e vão-se. Suporta-os com coragem ou baratá. Quem é inamovível por estas, ó melhor dos homens, quem permanece sóbrio e inalterável perante a felicidade e perante a desgraça, é capaz de alcançar a imortalidade. Um momento. Alguém pediu para entrar? Não. Acho que ele apertou sem querer. É capaz de alcançar a imortalidade. Fica a saber que o transitório, impermanente, não tem verdadeira existência, e o eterno, o imperecível, nunca deixa de existir. Os que penetraram na essência das coisas e veem a verdade, discernem tudo isso. Fica a saber que ninguém pode destruir aquele que permeia o universo inteiro. Ninguém pode levá-lo à morte. Aquele eterno e imperecível está para lá do controlo de qualquer um. Apenas o corpo de uma alma encarnada é perecível, mas a alma é eterna e indestrutível. Por isso luta, ó Baratá. Aquele que pensa que pode matar e aquele que pensa que pode ser morto, ambos estão enganados. O ser humano não pode matar nem ser morto. O ser humano não aparece nem desaparece. Uma vez tendo vindo a existir, nunca cessa de ser. O ser humano, uma alma imortal, não perece com a destruição do corpo. Quem sabe que o ser humano é uma alma indestrutível, eterna, não nascida e imortal, como pode matar, ó parta, ou ser morto? Assim como o ser humano deixa sua roupa velha e põe uma nova, da mesma maneira deixa o seu corpo desgastado e se veste com um novo. Nada pode cortar uma alma, o fogo não a pode queimar, a água não a pode molhar, o vento não a pode secar. Pois é impossível cortar, queimar, molhar ou secar uma alma que não é suscetível de ser cortada, queimada, molhada ou seca. Uma alma não encarnada diz-se ser imanifesta, sem forma, imperecível. Sabendo isto, não deves afligir-te. Mesmo que pensasses que a alma nasce e morre uma ou outra vez, mesmo assim, ó poderosamente armado, não deverias afligir-te. Em verdade, a morte está destinada para quem nasceu, e o nascimento é inevitável para quem morreu. Não lamentes o inevitável. Todos os seres são manifestos antes de sua manifestação material, e são imanifestos depois desta. São manifestados apenas no meio, Abaratá. Por que te afliges então? Uns consideram a alma uma maravilha, outros falam desta como uma maravilha. E também existem aqueles que, tendo chegado a saber sobre ela, não compreendem o que significa. Um ser encarnado nunca pode ser morto, Abaratá. Por isso, não te aflinjas por nenhuma criatura morta. E considerando o teu próprio Dharma, não deves vacilar, ó Ordina. Verdadeiramente, para um kshatriya, triya, não há nada mais desejável do que uma guerra justa. Felizes são, ó Baratá, aqueles kshatriyas que podem participar de tal batalha. É como uma porta aberta para o céu. Mas se te retiras agora desta batalha justa, negando assim o teu dharma e honra, então incorrerás em pecado. Todos saberão sobre a tua eterna desonra, e para um glorioso, a desonra é pior do que a morte. Os grandes guerreiros nos carros de guerra pensaram que o medo te fez fugir do campo de batalha. E tu, quem eles estimam tanto, serás desprezado por eles. Os teus inimigos dirão muitas palavras indignas, questionando a tua valentia. Que será mais doloroso? Morto, irás ao paraíso. Vencedor, desfrutarás da terra. Por isso, levanta-te, ó Kayunteia, e prepara-te para combater.
reconhecendo como iguais a alegria e a aflição, o êxito e o fracasso, a vitória e a derrota, entra na batalha. Perdão. Entra na batalha. Cadê? Assim evitarás o pecado. O que declarei perante ti são os ensinamentos de Samkhya sobre a consciência. Agora, escuta como se pode conhecer isto através do Buddha Yoga. Ó Partha, através de Buddha poderás romper a prisão do Dharma. No caminho deste yoga não há perda. Mesmo um pequeno avanço nesse caminho salva o yogi de grande perigo. A vontade do determinado é dirigida firmemente a esse propósito. Os impulsos do indeciso ramificam infinitamente. Ó alegria dos Kurus! Floridas são as palavras das pessoas não sábias que seguem os Vedas. Literalmente, ó Partha. Elas dizem, para além disso, não há nada. As suas mentes estão cheias de desejos e sua meta mais alta é o paraíso. A sua preocupação é uma boa reencarnação. Todas as suas ações e rituais são direcionadas apenas para conseguir prazer e poder. Para aqueles que estão apegados aos prazeres e ao poder, que estão ligados a isto, a vontade decidida, dirigida firmemente ao samadhi, é inacessível. Os Vedas ensinam sobre as 3 gunas. Transcende estas gunas, ó Arjuna, se livre da dualidade e permanece constantemente em harmonia, indiferente às posses terrenas e enraizado no Atman. Para aquele que conheceu Brahman, os Vedas são tão úteis como um pequeno lago numa área inundada. Considera apenas o trabalho e não a recompensa por ele, que o teu motivo para as ascensões não seja recompensa, mas tampouco te entregues à inatividade, renunciando ao apego pela recompensa pelo teu trabalho. Torna-te igualmente equilibrado, tanto no êxito como no fracasso, ó Dhananjaya. Tal equanimidade é característica do yoga. Rejeitando incessantemente toda atividade desnecessária com a ajuda do Buddha Yoga, ó Dhananjaya, aprende a controlar-te enquanto consciência. Miseráveis são aqueles que agem só por causa da recompensa pela sua atividade. Quem se entrega por completo ao trabalho com a consciência não obtém mais as consequências kármicas boas ou más de sua atividade. Por isso, entrega-te ao yoga. O yoga é a arte da atividade. Os sábios dedicados ao trabalho com a consciência libertam-se da lei do karma e da necessidade de encarnar de novo, obtendo a libertação total do sofrimento. Quando tu, como consciência, te libertas das redes da ilusão, torna-te indiferente ao que ouvides e ao que ainda ouvirás. Quando transcederes o encantamento pelos Vedas e te estabeleceres na paz do Samadhi, então alcançarás o yoga. Arjuna disse, qual é a marca da pessoa que acalmou seus pensamentos e que se estabeleceu no Samadhi, ó Keshava? Como fala, caminha e se senta. O Senhor Krishna disse, aquele que renunciou a todos os desejos sensuais e tendo penetrado profundamente no Atman, encontrou satisfação no Atman, então torna-se firme na sabedoria. Aquele cuja mente fica tranquila no meio das aflições, imperturbável no meio dos prazeres, medo e ira, quem é firme nisso chama-se Muni. Quem não está apegado a nada terreno, quem ao encontrar-se com algo agradável ou desagradável, não se regozija nem o detesta, estabeleceu-se no verdadeiro conhecimento. Retirando seus indrias dos objetos terrenos, como uma tartaruga que recolhe as suas patas e a sua cabeça para a carapuça, alcançou a compreensão verdadeira. Aquele que percorre o caminho do desapego liberta-se dos objetos dos sentidos, mas não do gosto por eles. Contudo, até o gosto por estes desaparece naquele que conheceu o Supremo.
Ó Caionteia. Os indrias agitados podem distrair até a mente de uma pessoa sábia que tenta controlá-los. Tendo domado seus indrias, que esta pessoa entre em harmonia, tendo-me a mim como a meta mais alta. Apenas aquele que sabe controlar os seus indrias possui a compreensão verdadeira. Se um regressa mentalmente aos objetos terrenos, inevitavelmente surge um apego a estes. Do apego nasce o desejo de os ter, e da impossibilidade de satisfazer tais desejos surge a ira. A ira causa a deformação total da percepção, e tal deformação causa a perda da memória. A perda da memória causa a perda da energia da consciência. Perdendo a energia da consciência, a pessoa degrada-se. No entanto, quem dominou os seus indrias, rejeitando a atração e a aversão e se dedicou ao Atman, obtém a pureza interior. Ao obter a pureza, põe-se um fio ao sofrimento e a consciência fortalece-se rapidamente. Aquele que não é determinado não pode ser uma consciência desenvolvida, não tem felicidade nem paz, e sem estas, será o êxtase possível? A mente daquele que cede perante a pressão de suas paixões é arrastada como um barco pela tormenta. Por isso, ó poderosamente armado, aqueles cujos indrias estão completamente separados dos objetos terrenos têm a compreensão verdadeira. O que é noite para todos, para o sábio Muni é tempo de estar desperto. Quando os outros estão acordados, para o sábio Muni a noite vem. Quem permanece inamovível pelos desejos sensuais, da mesma maneira como o oceano não se agita pelos rios que fluem para ele, tal pessoa obtém a calma. E aqueles que seguem os seus desejos nunca conseguem encontrar calma. Apenas aquele que rejeitou os seus desejos até tal grau e caminha para diante sendo livre das paixões, do egoísmo e da sensação de eu, obtém a calma. Esse é o estado de Brahman, ó Parta. Quem o tiver alcançado não se engana, e quem o alcança, mesmo que seja na hora da morte, obtém o Nirvana em Brahman. Assim diz a segunda conversa entre Sri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga, chamada Samkhya Yoga. E esse é o capítulo 2. Aí agora eu vou abrir para comentários. O que vocês entenderam, o que vocês sentiram da leitura do segundo capítulo, considerando o que a gente falou do primeiro. E aí tá aberto. Eu vou pedir para cada um falar um por vez. Vou pedir para que todos falem alguma coisa, porque tudo que a gente fala aqui vira conteúdo que a Brenda produz para reflexão da semana lá nas nossas redes sociais. Então, a participação de todos é muito importante.
Tá bem alinhado com o que vai ser dito, né? Escrito essa semana, né? Sobre coragem. Porque uma coisa é você ter coragem de enfrentar os seus medos e outra coisa é você ter que enfrentar aquilo que não é medo para você, né? A família, os amigos, e compreender e enfrentar, não ter medo da morte, né? Porque somos seres eternos, então enfatizou muito bem isso, né? Não tenha medo de cumprir o propósito, porque vão vir de novo, né? De outras formas, com outros propósitos ali alinhados. Até me trouxe algumas respostas que eu estava precisando para o dia de hoje. Foi bem profundo, assim. E aí a coragem da gente enfrentar aquilo, né? Como o Rodrigo falou, que a gente entende como princípios e na verdade não são, né? Aquilo como a gente entende como verdade ou acha que é verdade e na verdade são ilusões que a gente cria para não sair desse conforto, né? Carnalmente desfazer de algumas coisas. Então, traz essas reflexões sobre as mudanças que a gente precisa fazer e ter coragem para enfrentar isso, né? Aquilo que é medo e o que não é medo também, que está mascarado, vamos dizer assim. Eu achei interessante que eles dá muita referência sobre os Vedas, que seria a Bíblia deles, né? Seria aquele ensinamento que você seguiu a vida toda, e me fez refletir muito sobre a gente segue, né? A Bíblia, né? O outro segue o Corão, não importa. Cada grupo, cada continente aí tem suas crenças, mas nos faz muita consciência de que, no final das contas, não é para seguir essas crenças, né? Aí também nos faz lembrar de Salomão, né? Ele batia muito na tecla de que tudo é verdade, né? E se a gente está nessa terra buscando o Pai, né? Buscando essa ascensão, essa evolução, a sabedoria suprema, e a gente tem que abrir mão de toda a vaidade. Então, até que ponto eu dou importância aos prazeres carnais, aos prazeres momentâneos, sendo que são momentâneos, né? São muito passageiros. E se eu não quero retornar de novo, eu quero sair da lei do karma, o que eu devo fazer, né? Enfrentar. Seja batalhando, seja não batalhando, mas enfrentar a cada dia aquilo que para mim me afasta, né, dessa sabedoria suprema. Então, Cristo também trouxe isso, né, de como o ser humano ele fica preso a questões terrenas e isso o faz ficar nesse vai e volta. Eu falo de Cristo não biblicamente falando, né, que eu estou estudando também as cartas de Cristo e ele traz muito essa reflexão neste livro sobre o que ele tentou mostrar para o ser humano. Né? Ele tentou mostrar que o caminho é mais simples do que o humano pensa, né? Ele fica preso a conceito aí, a crença. E, mais uma vez, eu senti isso. A gente está muito preso ao que é terreno e esquece que essa vida é um piscar de olhos, né? Mais alguém quer falar? Eu. Então, pelo pouco que eu entendi, né? Entendi que nem nessa vida, né? Quando a gente nasce, então a gente está sempre, mesmo que nós não esteja mais aqui fisicamente, a gente vai estar em outras, né, reencarnações, tal. E sai. E aí que assim é mais ou menos a nossa vida, né, no nosso dia a dia. Todo dia temos nossos propósitos, né? A gente foi destinado àquilo, a enfrentar aquelas batalhas, né? E ele não quer, por quê? Porque ele está muito apegado. Por mais que ele esteja apegado aqui nas coisas terrenas, ele tem aquilo ali é o que ele tem que cumprir, né? E então isso mais ou menos deduz muito, né? Nossa vida, no nosso dia a dia.
E eu não tenho muito sinal, porque meu cachorro não deu para entender muito, mas é isso que eu tenho que falar. Oi, boa noite. Eu entendi desse capítulo que a gente não deve ficar lamentando as coisas, né? A gente tem que entrar num estado de contemplação, ficar contemplando e observar os nossos sentimentos, as relações, as coisas, e não se apegar, né? Como você falou sobre o apego. E aí que eu observei isso, né? Observar, tá? De observação e não se apegar aos sentimentos que vêm até a gente. Bom, o que mais me chamou a atenção realmente é uma leitura, né, bem complexa, referente à morte, né, que a gente não se apegar a isso e que a nossa alma, ela é eterna, né, e que sempre vamos ter a reencarnação para a gente estar, como vou dizer, se aperfeiçoando, melhorando como ser, né, ser humano e resolvendo alguns karmas, né, que a gente acaba adquirindo, né. É isso, é o que mais me chama a atenção. Maíra, Anderson, vocês querem falar alguma coisa? Acho que não. Bom, esse capítulo, ele começa a preparar a gente para as consciências profundas e verdadeiras que são trabalhadas no Bhagavad Gita, né? Quando ele traz a consciência de que a morte e a vida, elas são questões de apego, né? E aí ela faz a gente refletir justamente sobre os apegos da nossa vida, né? Um pouco mais para frente, no Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna assim: a ti, Arjuna, cabem apenas as ações e não os resultados das ações, trazendo muita consciência de que o que a gente veio para fazer nessa vida já está trilhado, né? Então a gente veio para pagar o nosso karma e buscar o nosso dharma. E ao longo da vida a gente vai virando ali na roda de samsara, né? Que são os erros e tal, e reproduzindo e vivendo em Maya e se distanciando do propósito maior, que é a nossa iluminação, que é Samadhi, né? Então, eu acho que esse capítulo ele nos faz refletir muito sobre a questão, como a B falou, eu acho que a B ficou sem bateria, por isso que ela saiu. Como a B falou, ele fala muito da coragem, né? Da coragem de fazer o que a gente veio para fazer. E a coragem, mais do que fazer, é a coragem de desapegar, né? Então, semana passada, a gente teve uma conversa, um grupo ali de um outro livro que a gente está lendo com as meninas, e falou mais uma vez da questão do desapego, né? Então, esse assunto, apego e desapego, tem nos rondado. E aí, eu acho que é muito importante que a gente reflita onde estão os nossos pontos de apego na vida, né? E o que esses apegos nos limitam de fazer, sabe? Por que a gente fica preso e perceber que as nossas limitações, as nossas crenças ali, né, que nos barram, elas estão quase que em totalidade ligadas ao apego, né? De estar onde estamos, de ser quem somos, de conviver com quem convivemos e de construir o que construímos, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que nós
temos um propósito maior do que essa experiência corpórea que nós vivemos agora. Então é isso. É bem profundo, cabe muita reflexão, muita introspecção. Eu espero que vocês consigam acolher aí as verdades que o Bhagavad Gita nos traz e as verdades que o yoga fundamenta na nossa vida e que me faz muito sentido e eu espero que faça sentido para vocês também. Ok? Ok. Vou pedir para o Rodrigo fechar o grupo de estudos. Antes de fechar, eu ia pedir para você puxar a carta. Sim, total. Sim, faz sentido. Tô aqui. A galera tá introspectiva. Pensando a respeito, mas faz sentido, porque existe pessoas, assim, eu já observei, somente na minha infância, pessoas que fazem muita coisa boa, né? Pessoas que estão naquele sofrimento, cheio de doença, e tem aquele prazer em fazer o bem. E aí, uma vez eu perguntei para uma senhora sobre isso, mas e a senhora? Ninguém cuida da senhora, tal? Ela falou, não tem problema, tá tudo certo, né? A gente está nessa terra, nessa vida, para isso, para fazer o bem. E tem a ver com exatamente com o Dharma, né? Que é fazer sem se preocupar com recompensa, só fazer.
Errou. Errou. Tá bom. Eu vou no centro. O do meio, o centro. O centro. Tá me ouvindo? Para. Para. É. Já errou.
Namah Shivaya. Namah Shivaya. Gratidão a todos que fizeram presentes no nosso grupo de estudo de hoje. As próximas atividades da casa, de terça, amanhã e na quinta, a gente tem mantra às 5 da manhã, então quem sentir de estar conosco. Esse final de semana, no sábado, perdão, a gente tem o nosso ritual de bruxaria. Vai ser muito bonito, muito forte, muito profundo. Então, estão todos convidados. E no domingo a gente tem o nosso totem xamânico. O nosso 5º encontro é quando a gente encontra com o nosso animal sombra. Então, a gente já está na metade ali da nossa gestação do totem xamânico. E essas são as próximas atividades. Então, estão todos convidados. Segunda-feira que vem nós nos encontramos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, na próxima quinzena, voltamos para o Bhagavad Gita. Gratidão a todos. Qualquer coisa, nos mandem mensagem. Bom descanso e até mais. Ótima noite, gente. Tchau, tchau.